Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa videoaula a gente vai continuar nossa série, sobre o estudo da ferramenta Eclipse aqui no editor do Eclipse. Como a gente aumentar então a nossa produtividade aí com essa ferramenta. Então, como é de praxe, a gente já viu alguns itens na aula anterior. Se você tiver curiosidade, se você quiser entender um pouco melhor o que eu vou fazer aqui, tem algumas coisas que eu vou abstrair que eu já mostrei na videoaula anterior. Você olha lá o vídeo 1, que vai estar lá todos os detalhes, um videozinho curto lá de 15 minutos. E eu vou aplicar tudo que eu mostrei na videoaula anterior, agora nessa videoaula aqui, e mais um pouco, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu não vou utilizar essa classe que a gente utilizou na videoaula anterior, eu vou criar uma outra classe, tá? Então eu vou vir aqui em File, New Class, e vou colocar um nome parecido com o da classe anterior, tá? Então, Estudos, Editor, classe Eclipse. Só que eu vou colocar aqui o número 2, tá? Vou dar um finish. Vou criar o método main com o assistente do Java, aqui do Eclipse. Main, Ctrl espaço, acho aqui main método, Enter, ele automaticamente criou o método para mim. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero criar uma série de métodos, tá? Que vão servir, que vão ser executados e trazer retorno a algumas variáveis que eu vou colocar aqui dentro, tá? Então, por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável do tipo string, e o nome dessa variável vai ser vNome completo, igual a new string. Aqui agora eu vou declarar outra variável, só que do tipo float, que é vSalário, e eu vou inicializar ela com, colocar aqui 0f, ou seja, não tem valor nenhum, né? E vou colocar aqui outra variável, também do tipo float, que é vAumento salário, também é do tipo, float, mas também vou inicializar ela com 0f, tá? Ou seja, não tem valor nenhum. O que acontece aqui? Agora eu quero criar um método onde ele vai receber dois parâmetros, e esses dois parâmetros vão trazer valores separados, e o objetivo desse método é trazer o nome completo de uma determinada pessoa, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou declarar mais duas variáveis string aqui, string vNome igual a new string, e string vSobrenome igual a new. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que vNome completo é igual, retorna concatenação, concatena nomes. Vou passar aqui dentro do parênteses vNome, vírgula, vSobrenome. Perfeito. vSobrenome, aqui tem uma letrinha maiúscula aqui. Pronto. Aí o que acontece aqui, ó? Como a gente já viu na videoaula anterior, ele vai dar um erro aqui, mostrando que isso aqui é um método, e que esse método não existe, por isso que ele está dando erro. Então, como é que eu fazia? Eu apertava o F2, e ele criava aqui, ó, esse método aqui, ó, do tipo estático, porque o método main é estático. O retorno desse método era uma string, porque a variável nome também é do tipo string, então ele se baseia no retorno do método em cima dessa variável aqui, né? Ficou estranho que o nome do método é retorna concatena nomes. Agora está mais bonitinho. Depois eu vou explicar na terceira videoaula o uso de refactoring para fazer isso que eu fiz aqui, porque eu alterei o nome do método. No lugar ele alterou em todos os pontos, mas isso é com a terceira videoaula, tá? Continuando, ele recebe vNome e vSobrenome, os dois são strings, então ele botou os dois parâmetros de string aqui, tá? O retorno aqui vai ser o que? Vai ser vNome mais vSobrenome. Então, o que acontece aqui, ó? O editor criou para mim esse corpo de método aqui, ó. Mas vamos supor então que eu quero botar mais um parâmetro aqui dentro. Eu teria que alterar aqui e teria que alterar aqui, né? Então como é que eu faço? Olha só, eu venho aqui, vou criar outra variável, tipo string, vNome, ou melhor, sobrenome do meio, igual a new string. Se eu vier aqui, ó, colocar vNome, vírgula, vSobrenome
do meio, vírgula, v sobrenome, ele vai dizer que está errado. Por que está errado aqui, ó? Porque esse parâmetro, esse método aqui, ele recebe um parâmetro string, dois parâmetros string. Eu estou passando 3 parâmetros string para ele, tá? Como é que eu faço então para colocar mais um parâmetro aqui nesse método? Eu venho aqui com o mouse, ou coloco a cursor aqui em cima, aperto F2 e ele vai me dar aqui uma sugestão, ó. Ou eu removo o argumento aqui ele vai tirou uma das variáveis string, até tirou a que eu não queria, né? Deixou string, 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 ali arrumou, mas não é isso que eu quero. Então voltou o erro. E vou aqui, ó, alterar o método, ó, retorna concatena nomes, adicionando esse parâmetro aqui, ó, essa segunda opção aqui, ó. Ou eu removo, tá esse sinalzinho de menos aqui, ou eu vou alterar esse método concatena nomes, que é esse método aqui de baixo, tá? Para o quê? Para o quê? Adicionando um novo parâmetro. Então, se eu pegar essa segunda opção aqui, ele vai automaticamente criar aqui para mim, ó, mais um parâmetro. Só que ficou estranho isso aqui, ó, v sobrenome e v sobrenome 2. Mas tudo bem, não tem problema. A gente pode vir aqui e mudar o nome disso aqui, ó. Sobrenome do meio. Mudei. E aqui só sobrenome. E aqui eu coloco mais v sobrenome. Então você entendeu o que eu fiz aqui, ó? Eu tinha um método, eu criei um método automaticamente, como a gente viu na videoaula anterior. Ele criou o método para mim já com os dois parâmetros aqui, que eram esses dois parâmetros, esse do início e do fim. E eu, sem querer, ou querendo mesmo, eu vim aqui e adicionei mais um parâmetro aqui, ó. E esse parâmetro não existia aqui embaixo. O que eu fiz? Eu vim aqui, dou o F2 e eu tenho duas opções aqui. Ou eu removo, ou ele tira o valor aqui de dentro, não é o que eu quero fazer, ou eu adiciono um parâmetro no método de baixo, que foi o que ele fez aqui agora. Adicionou um parâmetro aqui no método de baixo. Aqui deu um errinho, estou arrumando. Pronto, está arrumado. E também a gente tem outra coisa que a gente poderia fazer aqui, ó. Por exemplo, eu vou voltar aqui agora com os dois parâmetros e eu posso usar um princípio chamado de sobrecarga. O que é sobrecarga? É eu ter vários métodos com o mesmo nome, mas com quantidade de parâmetro diferente. Então, se eu vier aqui no meu método e der um F2, ou eu removo um argumento aqui de dentro, ou eu mexo no método que a gente já viu e adiciono mais um parâmetro, ou eu crio um segundo método. Create método, retorna concatena nomes, esse mesmo nome aqui, mas com uma nova assinatura, com 3 parâmetros aqui, ó. String, string, string. F2, vou pegar essa terceira opção aqui, pronto. Então aqui eu tenho sobrecarga, né? Onde eu tenho métodos com o mesmo nome, o mesmo retorno, o mesmo nível de visibilidade aqui, mas com a quantidade de parâmetros que ele está recebendo de forma diferente, tá? Então, tudo isso aí, pode ver que eu estou fazendo aqui, ó, usando simplesmente teclas de atalho. F2, eu venho aqui, crio, tiro aqui, venho aqui, removo um parâmetro, removo um argumento aqui da chamada. Não, eu quero que tenha 3 parâmetros, eu adiciono aqui mais um parâmetro ao método aqui embaixo, ou venho aqui, F2, crio um segundo método com sobrecarga, tá? Fica a teu critério. O que acontece aqui? A gente vai então criando com o editor, ó, simplesmente usando o teclado, uma série de métodos, ó, de forma automática. O que vai acontecer agora aqui, ó? Eu vou criar um método, por exemplo, onde eu vou ter aqui, ó, o meu retorno de meu salário final. Eu vou dizer o seguinte, ó, que, por exemplo, vai ser float v salário com aumento. Eu vou dizer aqui que o nome do método é retorna aumento de salário. Vou colocar aqui que o meu salário vai ser v salário, vírgula, v aumento salário. É claro que o meu salário aqui está todo zerado, né? Eu vou colocar que o meu salário, por exemplo, é 1.000 float, e vou dar um aumento aqui de R$300, por exemplo. Estou ganhando pouco.
Então esses vão ser os valores que vão ser passados para esse método aqui. Esse método aqui não existe, eu vou criar esse método. Ó, create método. E eu vou criando então aqui os meus métodos conforme eu tenho necessidade. Tá? O que acontece aqui? Conforme você vai criando a sua classe, você vai tendo aqui dentro, ó, muitos e muitos métodos. Muitos mesmo. E aí, às vezes você precisa de um método específico e não consegue achar esse método de nenhum. Você desce, rola aqui o teu editor, busca esse método. Pode até dar um Ctrl F, por exemplo, se era uma outra dica. Ó. Buscar, por exemplo, retorna, concatena, concate. Retornou o primeiro que ele achou, ó. Vai retornando os outros. Mas às vezes você tem tantos métodos aqui, ó, que fica muito complexo de você ficar fazendo esse Ctrl F aqui. Então como é que eu faço para chegar num método específico? Eu vou dar aqui, apertar as teclinhas Ctrl O. E ele vai me trazer aqui, ó, a minha lista de métodos que eu quero, o método que eu quero chegar. Por exemplo, eu tenho aqui dois métodos com o nome concatena nomes. Só que a assinatura desse primeiro aqui é com 3 parâmetros de string, e retorna uma string. E aqui é com 2 parâmetros de string, retornando também uma string. Eu vou clicar nele, cair aqui, ó. Ctrl O, vou clicar nesse cara aqui, ó. Cair nele. Ctrl O, quero aqui o aumento de salário. Vou clicar nele, tá aqui o aumento de salário. E pode ver aqui, ó, que eu caí aqui e aqui tá azulzinho, ó, me mostrando que eu tô fazendo referência a esse método aqui, ó. Se eu clicar aqui em cima do retorno concatena nomes, ó, ele vai mostrar que eu estou fazendo uma chamada desse método aqui e que esse método que eu estou chamando aqui é este aqui. Então, Ctrl O. Então, outro problema que eu vejo, né, é que muitas vezes a pessoa quer achar determinado método e não sabe o nome do método. Então, o que acontece? A pessoa precisa procurar por essa pequena partícula que ela conhece, né? Então, por exemplo, pesquisar por salário. Eu tenho 4 métodos aqui, main, retorna aumento de salário, retorna concatena nomes aqui, os dois. Como é que eu faço para pesquisar só por salário? Eu coloco assim, asterisco, salário, asterisco, nomes. E eu caio então, eu seleciono então o método que eu preciso. Vou dar um Enter, estou aqui no método que eu preciso. Então é uma dica que parece básica, né? Que todo mundo conhece o Ctrl O, mas quando entra aqui nessa janelinha, vai pesquisar aqui, não consegue se achar aí porque não sabe usar o Coringa, tá bom? Então eram 2 dicas aqui que eu queria mostrar para você, né? Que era como criar esses métodos de forma automática, coisa que a gente já tinha visto, mas também como criar sobrecarga de métodos e também como adicionar parâmetros aí dentro do teu método, né? E também fazer com que você visse que dá para adicionar parâmetros num método já criado, alterar esse método já criado. Assim como você também pode remover valores na chamada do método, que nem a gente viu ali. Tá? O Ctrl F, como a gente já viu, a busca de métodos por Coringa, que a gente viu ali também agora com o Ctrl O. E também eu quero te mostrar aqui agora como mudar, por exemplo, a assinatura de método. Já mostrei, que é a assinatura aqui, mas eu também posso querer mudar o retorno de um método aqui, né? Como é que eu faria então para mudar o retorno de um método? Eu poderia colocar, por exemplo, que aumento de salário é do tipo float, mas esse retorno aumento de salário é do tipo float. Eu quero mudar isso aqui para double, por exemplo. Então como é que eu faria essa mudança aqui? Ó? Eu viria aqui, colocaria assim, ó, double. No método aqui não vai dar erro, mas vai dar erro aqui em cima. Por que vai dar erro? Porque um double tem uma precisão maior que um float. Automaticamente, um double, o retorno dele, como é um double, não cabe dentro de um float. Então o que acontece aqui? Ó? Se eu colocar aqui minha setinha do mouse, ó, ele vai me dar 2 sugestões. Alterar o tipo de salário com aumento para double, que é essa aqui, que é essa variável aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai mudar para double, ó, e vai sumir o erro. Ou mudar o método para float. Ó, mudei, saiu o erro novamente. E para finalizar, aqui se eu quiser procurar determinada classe aí dentro do meu Eclipse, eu vou usar as teclas Ctrl H, é um search.
Só que esse search, né, com essa pesquisa aqui, você vai procurar dentro uma classe ou uma string qualquer dentro de todas as classes do teu projeto. Por exemplo, se eu vier aqui nessa classe que a gente utilizou na videoaula passada, eu vou ter aqui, ó, vnome, ou atualiza idade, por exemplo. Vamos clicar aqui. E vamos fechar aqui, vamos salvar aqui e vamos fechar. Vou dar um Ctrl H, vou vir aqui, ó, atualiza idade e vou dar um search aqui. Vamos ver se vai achar. Não achou, mas eu sei porque que não achou. Vamos dar um Ctrl H de novo. Agora vai aparecer aqui file search, né, contendo texto. E vamos colocar aqui com asterisco.java. Pesquisar em todas as classes Java. Vamos ver se vai achar agora. Search. Agora achou. Daí aqui embaixo vai te mostrar aqui o nome da classe, onde está a questão da string de pesquisa que você colocou. Você vai clicar aqui, ó, ele vai abrir e vai te mostrar aqui então o número da linha, né? Ó, atualiza idade, vai cair ali, vai cair ali. Isso aqui é muito utilizado em projetos grandes. Às vezes você tem ideia do que você quer procurar, mas tem tanta classe aqui no lado, que você simplesmente não sabe aonde aquele determinada mensagem, determinado texto está. E daí você usa então o Ctrl H para procurar. Pode ver que a primeira vez que entrou aqui a nossa abinha de pesquisa, né, apareceram só 2 itens aqui, ó. Você tem esse botão aqui, Customize, que você pode tirar elementos aqui, ó, ou adicionar elementos de pesquisa. Por exemplo, Task Search eu não uso muito, nem o Git, nem esse plugin aqui. Então eu tiro aqui e eu deixo então só o que eu quero. Então era isso, espero que você tenha gostado dessa videoaula. E no terceiro vídeo dessa série, para aumentar a nossa produtividade com Eclipse, a gente vai estudar um recurso chamado Refactoring, que é muito mesmo poderoso e bastante utilizado aí dentro da ferramenta Eclipse IDE. Muito obrigado por estar me acompanhando, te inscreve no canal, divulga esse vídeo, curte a fanpage lá no Facebook, entra no blog, deixa uma mensagem para mim, isso aí você me ajuda e eu te ajudo aí com várias dicas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!